Olá, estamos de volta com o nosso canal Poder da Palavra e nessa série de hoje nós vamos continuar meditando no livro de Provérbios. Trago para vocês pérolas, preciosidades do livro de Provérbios no capítulo 10. Fica com a sua Bíblia aí aberta porque o Poder da Palavra vai compartilhar com você ensinamentos preciosos. Os únicos ensinamentos que são capazes de transformar a vida de alguém, de fato, são os que estão contidos na Palavra de Deus. Eu digo isso com propriedade porque como professora e toda uma carreira que eu tenho na minha área de trabalho. Eu garanto para você, já fiz inúmeras formações, cursos, graduações, pós-graduações, o que você imaginar de conhecimento do mundo, da ciência, eu já adquiri. Mas nada transformou a minha vida como me debruçar, mergulhar nas escrituras sagradas, porque elas carregam a verdade de Deus para nós. E esse é o objetivo aqui no canal é edificar a tua vida através de um ensino prático que você coloca em prática hoje e já vê transformação nos teus relacionamentos. Nós sabemos que a comunicação é o elo que une todas as relações. Uma pessoa que se comunica bem, que sabe o que dizer, que sabe como dizer, como se posicionar, ela resolve situações complexas, ela é exaltada, ela é colocada em postos de comando, ela tem a sua vida transformada, ela tem os seus relacionamentos construídos numa base sólida da sua vida pessoal e da sua vida profissional. E lá no fim da vida, o que realmente conta, lá no fim, foi a qualidade dos relacionamentos que você adquiriu. Por isso que o conteúdo desse canal é tão precioso, porque ele vai te dar uma base para você estruturar as suas relações, para focar realmente no que vale a pena, na transformação da tua vida e na vida das pessoas que caminham contigo. Então vamos lá, Provérbios capítulo 10. São vários versículos, mas o versículo principal está aqui no 10:11 que diz assim: As palavras do justo são fonte de vida e as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O que que a Bíblia nos ensina aqui? Primeiro, quem é o justo? O justo é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus e na sua obra consumadora da cruz é considerado justo diante de Deus. E aqui no livro de Provérbios, nós somos constantemente comparados entre justos e ímpios. O ímpio é aquele que não acredita em Deus, que até às vezes fala que acredita, mas não vive isso de verdade. O justo é aquele que crê em Jesus e na sua obra na cruz e tudo que ele fez por você. Então, você pode ser considerado justo. E nós sabemos que a salvação não vem por obras de justiça, obras que a gente faz com a nossa mão. A salvação vem pela graça de Deus. Mesmo assim, você e eu, quem crê em Jesus, é chamado justo. E aqui a Bíblia já começa dizendo que as palavras de alguém justo, de alguém que crê em Deus, de alguém que é filho de Deus, elas são uma fonte de vida. A jorrar. Gente, uma fonte é algo que jorra. Uma fonte é algo que está em movimento. A fonte, ela nunca fica parada. Quando você busca o entendimento em Deus, você se torna uma fonte de vida para todas as pessoas que estão ao seu redor. Você se torna alguém que encoraja, você se torna alguém que faz bem ter por perto, alguém que tem sempre uma palavra de consolo, de direcionamento, tem sempre um bom conselho. Quando você tem um coração transformado por Deus. As palavras que saem da sua boca, elas levam essa vida para todas as pessoas que caminham contigo. Por outro lado, nós sabemos que a nossa comunicação, ela nunca é neutra. Ela sempre quer dizer alguma coisa. E aqui ainda no mesmo versículo, a Bíblia diz: a palavra dos perversos ocultam intenções violentas. Ou seja, tem uma intencionalidade, tem uma razão da palavra que sai da nossa boca. Por isso que a gente tem que vigiar tanto. Por isso que a gente tem que cuidar tanto da nossa comunicação, porque aqui dentro estão as nossas intenções do nosso coração. E quando essas intenções não são positivas, essas palavras não são edificantes. Elas ocultam intenções violentas. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu tava só brincando, eu não quis te magoar, eu não quis te ofender. Mas no fundo a gente sabe que aquela pessoa ofendeu. Querendo ou não, ela ofendeu. É por isso que a gente vai aplicar técnicas de respiração. Antes de falar algo, avalie. O que está para sair da minha boca vai ser essa fonte de vida que Provérbios fala. E aí você respira e faz essa avaliação, porque você sabe que o contrário disso é ocultar uma intenção violenta, de magoar, de ferir, de ofender, de cutucar, como a gente diz aqui no Nordeste. E aí, quando a gente continua estudando no versículo 13, a gente vai ver que as palavras sábias, elas vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo, veja só, é castigado com a vara. Gente,
como é que eu faço para ter palavras sábias dentro da tua comunicação? Primeiro, você está no caminho certo aqui no canal Poder da Palavra, estudando o poder da palavra de Deus. Eu estou lendo aqui com vocês a versão da nova versão transformadora, NVT, uma versão bem próxima da nossa linguagem popular. E aqui ele fala o seguinte, olha, a sabedoria, ela tem que vir de alguém. Esse alguém tem o quê para ser considerado sábio? Ele tem entendimento. Esse entendimento vem da experiência de vida, vem da caminhada de fé, vem das dificuldades, vem de ouvir a voz de Deus, de discernir do Espírito de Deus. Essas são as pessoas que têm entendimento. E quem não tem juízo, ou seja, quem não busca a direção de Deus, quem não busca a vontade de Deus, quem não busca usar suas experiências para a edificação do corpo de Cristo, não tem, é considerado como alguém que não tem juízo, que está vivendo a vida de qualquer forma. E essas palavras, essas pessoas, elas vão receber uma espécie de castigo com uma vara. O que é esse castigo que a Bíblia fala aqui? É a disciplina, é ir para o banco, é passar por provas, por situações, até que você seja alguém que busca o entendimento, porque o castigo de Deus nunca ele é aleatório. Ele não castiga apenas para punir, porque ele não é um Deus que visa punição. Ele é um Deus que visa restauração. É um Deus que visa reconstrução. Então, quando você é alguém que busca em Deus o entendimento, você é naturalmente alguém que tem palavras sábias. O oposto disso vai levar você para um caminho de correção, de vara, de punição, de passar por situações que vão ser elementos chaves para a transformação do seu caráter. Em um outro momento eu falo mais sobre isso com vocês, mas tem um testemunho sendo gerado nessa área na minha vida, em breve eu vou compartilhar. No 14, no versículo 14, diz assim: olha, os sábios guardam conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Gente, o que que você está fazendo com o conhecimento que você adquiriu? O conhecimento é um tesouro na nossa era, na nossa vida. Toda a tua experiência, ela é uma base para te projetar para a próxima estação da tua vida. Você não pode desprezar o conhecimento que você adquiriu. Os sábios guardam isso como algo precioso. Ou seja, não só ouro e prata ou dinheiro é precioso, mas o conhecimento que você adquiriu de caminhar com Deus, das tuas experiências de vida, elas são preciosas. E um tesouro, ele é guardado, sim, para poder ser utilizado no momento oportuno. E você está sendo convidado a pegar esse aprendizado que você está adquirindo aqui e aplicar hoje na sua vida. E não reter isso apenas para um benefício próprio, mas pensar que quando eu aprendo aqui no canal e eu transbordo na vida do outro, eu vou colher algo a respeito disso. Essa é uma promessa. Que a gente sabe que o reino natural funciona assim. Eu planto e eu colho, eu vou colher na mesma medida daquilo que eu plantar. E aqui também vai falar de riqueza. Esse texto de Provérbios 10 é muito rico. E lembra que eu falei da vara? Lembra que eu falei da correção? Que a conversa do insensato só conduz à desgraça? A conversa do insensato é como a gente fala assim, conversar miolo mole, conversar coisa que não edifica, falar mal de pessoas, fazer fofoca, levantar contenda, falar bobagem, falar coisas desinteressantes. Hoje, as pessoas mais valorizadas na mesa são pessoas que têm algo interessante para compartilhar. Você pega um conhecimento desse e já tem um assunto para falar com as pessoas. Olha, eu aprendi aquilo no canal da Marília, eu aprendi aquilo ouvindo a palavra de Deus, e isso te torna alguém relevante, te torna alguém desejado, alguém celebrado. E se você está num caminho de correção, tem uma chave perfeita aqui para você. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas aquele que despreza a repreensão está se desviando do caminho de vida. Não é fácil, gente, ser repreendido. Nós sempre queremos acertar, nós sempre queremos ter a razão, nós nunca queremos ser apontados como o errado, como alguém que falou a bobagem da mesa. Nós nunca vamos querer isso. Mas se de alguma forma você entrou num caminho de correção, você está passando por um momento difícil na sua vida, ou na sua saúde, ou na sua área profissional, na sua família, nas suas finanças, o segredo aqui, a palavra é aceitar. Aceite a disciplina, porque Deus só disciplina e só corrige aquele a quem Ele ama.
Quem no mundo corporativo chama de feedback, quem aceita um feedback, quem é aberto à instrução, esse vai para um caminho de vida. Mas quem despreza a repreensão, quem quer estar sempre certo, quem nunca quer ser corrigido, escolhe um caminho de desvio e de morte. Eu sei que não é fácil ser repreendido e corrigido, ainda mais quando a intenção do nosso coração é acertar, mas é necessário aceitar que tem dias que você vai errar, que tem dias que as coisas não vão sair como você planejou, que tem dias que as suas ideias não vão ser as ideias aceitas, as pessoas vão preferir ideias de outras pessoas. E nesses momentos, o que fazer, Marília? Você pode estar se perguntando. Aceita. Apresente o seu coração diante de Deus. Mostre para o Senhor que você está sendo humilde e está querendo aprender com Ele, com o dono de todo o conhecimento do mundo, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o poder para transformar a sua vida. E esse caminho de humildade vai te surpreender, vai te promover no nível interno primeiro e só depois no externo. E ainda estudando esse capítulo, porque não dá vontade de acabar, acho que eu vou ter que gravar outro vídeo. Temos no 19. Quem fala demais acaba pecando. E quem é prudente fica de boca fechada. Gente, vocês não têm noção de como eu sou trabalhado por Deus nessa área do falar demais. Porque eu fui uma criança muito comunicativa. A comunicação nasceu comigo. Eu precisei aperfeiçoar essa habilidade ao longo dos anos de treinamento, né, de todas as formações que eu fiz na área de oratória e comunicação assertiva. Mas eu nasci com essa habilidade, esse dom que Deus me deu, e eu usava isso em excesso, eu falava demais. E isso não só me levava a pecar, mas como também me levava a situações onde eu me colocava em situações complicadas com as pessoas, no meu trabalho, com os meus chefes, com os meus colegas, e aquilo gerava um desconforto para mim, gerava a minha imagem profissional ficava arranhada, porque eu sempre estava me excedendo. E faltava esse entendimento aqui de Provérbios 10, 19 na minha vida. Eu entendi que quem fala de maneira prudente fica de boca fechada, não é necessariamente, gente, entrar mudo e e sair calado. Até porque você está aqui para aprender a se comunicar de maneira assertiva. Mas eu quero trazer esse versículo numa aplicação de saber a hora de ficar de boca fechada e saber a hora de falar. Essa é a grande sabedoria de alguém que é assertivo em sua comunicação. Alguém que se preocupa, que sabe o que vai falar e que vai gerar algo a partir daquela fala. Tem um objetivo naquilo que você fala. Então, quando você consegue falar de maneira eficaz, você evita o erro, evita o pecado, evita o problema e ainda é bem visto pelas pessoas ao seu redor. É prudente quando não saber o que dizer, ficar calado. É prudente quando aquilo que você vai falar não vai edificar, também ficar calado. E eu cresci ouvindo uma frase que talvez você vai se identificar. As pessoas diziam para mim, Marília, você tem dois ouvidos para ouvir e uma boca só para falar. E eu entendia que as pessoas estavam querendo dizer, tipo, fala menos, Marília, tu tá se prejudicando. Mas eu não sabia o que fazer com aquela necessidade tão grande que eu tinha de falar. Talvez você se identifique com esse trecho da minha história. Eu tenho que contar mais pra vocês sobre isso. Não é o objetivo aqui agora, o meu testemunho pessoal, mas faz parte porque a própria palavra me ensinou que esses dois ouvidos é ouvir, é observar, é estar atento às pessoas. E a boca fechada é quando falar, falar de maneira diretiva, de maneira sábia e eficaz. Isso é ser prudente. Então, eu encerro o vídeo por aqui de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Nós vamos continuar ainda estudando em Provérbios 10. Saiba que as suas palavras, a palavra do justo, é como uma fina prata, é algo precioso, é algo como um tesouro. Saiba aplicar a sua comunicação de maneira edificante na vida das pessoas. Você vai ver quanto isso vai te projetar na tua vida pessoal e profissional, quanto isso vai ser uma bênção para você, assim como foi na minha vida. Depois de um longo caminho, eu aprendi e ainda estou aprendendo com o Senhor como usar a comunicação de uma maneira que dá ânimo, que dá direcionamento para a minha vida e a vida das pessoas ao seu redor. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço compartilha, dá um like aí no vídeo para o pessoal ver que foi relevante e te ajudou. E eu te vejo na próxima edição do Poder da Palavra. Até mais.